David Megre em KTM nas motos, Carlos Ferreira numa Yamaha entre os quad e a dupla Luís Cidade Pedro Mendonça aos comandos de um Can-Am nos SSV foram os grandes vencedores da BP Ultimate Baja TT-ACP, que se disputou em pistas dos concelhos de Santiago do Cacém e de Grândola. Numa organização do Automóvel Clube de Portugal, o litoral alentejano foi palco de uma nova prova de todo o terreno, com características muito peculiares, na medida em que quase metade do traçado foi disputado em pistas arenosas. Sendo uma prova extra-campeonato para motos, quads e SSVs, a adesão entre as motos e os quads foi reduzida, o mesmo já não acontecendo com os SSV, que juntam sempre um número muito significativo de pilotos extremamente competitivos. A jornada começou com as tradicionais verificações administrativas e técnicas em Santiago do Cacém, mas coube a Vila Nova de Santo André dar palco à apresentação das equipas, cerimónia que atraiu bastante público. Desportivamente, o arranque teve lugar às primeiras horas do dia de sábado, com um prólogo que teve nas motas como vencedor Sebastião Brion, em Yamaha, que se impôs por escassa décima de segundo a Gonçalo Amaral, em Honda. Terceiro lugar para o consagrado David Megre, depois de um longo período de ausência das competições, a recuperar do acidente do Dakar 2019. O primeiro lugar do squad foi para o vice-campeão nacional, Luís Enjeitado. Entre os SSV, o mais rápido foi Lourenço Rosa, aos comandos de um Can-Am, com a marca de 3 minutos 31,4 segundos, um tempo muito próximo do que posteriormente viria a ser obtido por Miguel Barbosa, o mais rápido dos Auto. Segundo lugar, as escassas 9 décimas para o jovem Luís Cidade. Os três pilotos que se seguiram ficaram separados por 3 escassas décimas de segundo: Pedro Carvalho, Pedro Ferreira e Arnaldo Monteiro, todos em Can-Am. Depois do prólogo e de uma neutralização em Grândola, seguiram-se 2 troços cronometrados de respectivamente 60 e 40 km. Nas motos, o primeiro desses setores seletivos foi ganho pelo jovem Gonçalo Amaral, aos comandos de uma Honda da classe TT1. No derradeiro troço do dia, onde as pistas de areia imperaram, veio ao de cima a experiência do consagrado David Megre, em KTM, que foi o mais rápido, passando a dispor de uma escassa vantagem de 5 segundos sobre Gonçalo Amaral. Na terceira posição, colocou-se o também consagrado Rodrigo Amaral, pai do Gonçalo, que regressou às competições no ano em que celebra o 50º aniversário. Entre os quad, Luís Enjeitado reforçava claramente a sua vantagem. Entre os SSV, o SS1 foi ganho pela dupla Luís Cidade Pedro Mendonça, que passaram a dispor de 35 segundos de vantagem para o par Lourenço Rosa Joaquim Dias, o segundo mais rápido deste troço. Excelente a terceira posição para a equipa composta por Pedro e João Pinha, pai e filho,
tal como os dois primeiros aos comandos de um Can-Am, que ainda se posicionaram no mesmo minuto que o líder da prova. No minuto seguinte, nada menos do que 6 equipas, com diferenças significativas entre elas. Pedro Carvalho e Jorge Passanha estavam ambos a solo e eram quarto e quinto classificados. Rui Carneiro, com José Azevedo como navegador, também em Can-Am, ocupava o sexto lugar. 2 Yamaha entravam nas posições seguintes, pilotados respectivamente por Mário Franco e Marco Silva. Fechava este sexteto o Can-Am, pilotado por Arnaldo Monteiro. O derradeiro troço do dia foi ganho pelo Yamaha da dupla Mário Franco-Nuno Guilherme, o que lhe permitiu saltar para o segundo lugar absoluto. Já estávamos com saudades de ganhar um troço, é verdade, e este correu particularmente bem, porque o carro também se portou lindamente e é um troço ao meu jeito, muita velocidade e é verdade, já estava com saudades e soube muito, muito bem. Segundo melhor tempo neste setor para um endiabrado Sérgio Batista. Ao obter o terceiro tempo, com alguma vantagem para Lourenço Rosa, Luís Cidade reforçou a liderança e passou a ter 1 minuto e 9 segundos para o segundo classificado. Não, os momentos mais difíceis foi mesmo a marcação agora desta segunda etapa, porque realmente tinha uma placa a 50 metros, outra a 200, outra a 10 metros das curvas e foi só essa a nossa dificuldade, mas de resto é igual para todos, também as placas são iguais para todos, não há nada a fazer em relação a isso, mas pronto, foi isso. Esta etapa realmente eu gostei, que era uma etapa fixe, tirando essa parte das placas, não tenho mais nada a dizer. O prolo correu bem, fizemos o primeiro lugar, depois entramos um bocadinho mais à cautela, um piso completamente novo para nós, muita areia, mas giro, diferente, também às vezes é preciso alternar entre terra e areia, e entramos um bocadinho por dentro da parte da tarde, demasiado se calhar, perdemos, não temos de fazer 3 ou 4 ou 5 marcha atrasos, depois perde-se ali um bocadinho de eficácia, acabámos o dia em terceiro lugar ao geral e eu acho que é um bom resultado, para ver se amanhã vamos atacar o primeiro lugar. Quarto tempo no troço para Pedro Ferreira, navegado pelo consagrado Hugo Magalhães. Na classificação geral, Lourenço Rosa estava agora a 1 minuto e 18 segundos do líder da corrida e tinha 37 segundos de vantagem para Jorge Passanha, que era o quarto classificado. Posições seguintes para Rui Carneiro, Marco Silva, Pedro Ferreira e Arnaldo Monteiro, os 4 separados por escassos 31 segundos. Pedro Pinha, que seria o quarto classificado absoluto, baixava para a 9ª posição depois de ter sofrido uma penalização de 2 minutos por ter ultrapassado o limite permitido numa zona de velocidade controlada. E antes de passarmos para o segundo dia de prova, é importante perceber que esta jornada de todo o terreno foi montada num tempo recorde pela equipa do ACP, liderada por Orlando Romana e Jaime Santos, responsáveis há mais de 20 anos das principais provas disputadas em Portugal e formados nas organizações Aventura de José Megre, a quem o Todo o Terreno Nacional tem de agradecer ter a qualidade reconhecida em todo o mundo. Foram 3 meses muito difíceis, sempre a acelerar, em excesso de velocidade, mas funcionou bem, pelo menos até agora. Quer dizer, ainda não terminou, obviamente, tem os automóveis ainda no percurso, mas pelo menos das motos o feedback é positivo, portanto acho que funcionou. Como é que consegue montar uma prova assim com tão pouco tempo de gestação? Consegue-se com muito esforço, dedicação, acima de tudo porque nós gostamos disto, tanto eu como o Orlando e toda a equipa do ACP, gostamos para já, isso é o primeiro fator, gostar. Depois temos uma equipa também muito rodada, também dos nossos colaboradores habituais, de Porto Alegre, de Évora, e angariamos aqui pessoas aqui locais, foram fantásticos, colaboraram connosco, das Ermidas, da Abela, de São Domingos, de Santo André, foram fantásticos. E, sendo assim, é fácil depois de fazer a prova, não é? Um segundo aspecto muito importante a realçar nesta prova é o da sustentabilidade ambiental. Recentemente, o Comitê Olímpico Internacional elegeu o Vodafone Rally de Portugal
como o primeiro caso de sucesso do desporto motorizado para a sustentabilidade ambiental. Para esta Baja, a preocupação a este nível manteve-se. A Ambilital estabeleceu uma parceria com o Automóvel Clube Portugal no sentido de desenvolvermos um plano que desse resposta às preocupações a nível da sustentabilidade ambiental. O nosso plano incidiu principalmente em 2 aspectos, nomeadamente na gestão de resíduos, uma vez que a Ambilital é a empresa intermunicipal que é responsável pela gestão dos resíduos urbanos nesta zona, o litoral alentejano, Austrália Ferreira do Alentejo. No entanto, procurámos dar um apoio um bocadinho mais abrangente, nomeadamente à totalidade dos resíduos que vieram a ser produzidos ao longo do evento. Tanto no que diz respeito aos produzidos pelos visitantes, por quem esteve a visitar a prova e a acompanhar a prova, como também por aqueles resíduos que pudessem vir a ser produzidos propriamente pela prova. Para além disso, tivemos também uma grande preocupação nossa e do Automóvel Clube Portugal no que diz respeito à pegada de carbono. Portanto, procurámos aqui também cumprir e aplicar ações que viessem a ser medidas compensatórias no que diz respeito aos gases libertados durante os percursos. O que é que operacionalmente a Ambilital teve a pôr no terreno? Operacionalmente, a Ambilital o que teve no terreno foi em vários pontos areais para recolha dos resíduos devidamente separados. Tivemos também a fazer divulgação da sensibilização ambiental, a apelar que não deixassem os resíduos espalhados pelas herdades para já, para que isto é um projeto a iniciar e é para continuar. A ideia é que para o ano estejamos cá outra vez e que seja melhor do que isto foi. Foi uma parceria excelente, com o ACP a colaborar em tudo com a Ambilital e pelo menos a respeitar as opiniões da Ambilital, que às vezes falta alguns parceiros. Aqui houve uma cooperação realmente excelente. Nós pusemos areais e sacos de plástico em vários locais da prova, tivemos na prova, tivemos a sensibilizar, tivemos uma moldura onde as pessoas se divertiram para fazer presença, vamos divulgar as várias fotografias. E para a pegada de carbono que fizemos, já fizemos um início do arranque da plantação de árvores no concelho de Santiago do Cacém e vamos fazer no concelho de Grândola. São os 2 municípios que estiveram juntos nesta atividade, que a gente espera que tenha há largos anos aqui no Alentejo, que toda a gente já tinha saudades e até próprios concorrentes, os pilotos, tinham saudades da areia e nós temos uma pista excelente para estas iniciativas. Um setor seletivo com quase 140 km, repartidos por pistas muito técnicas da Serra de Grândola e as pistas arenosas junto a Vila Nova de Santo André, confirmou nas motos a liderança e o triunfo de David Megre neste que foi o seu regresso à competição. A corrida foi gira. No primeiro dia tivemos 2 setores com um com 40 e outro com 60 km, todos eles 100% de areia. Às vezes um pouco perigosos porque havia algumas raízes escondidas no meio do traçado, mas conseguimos chegar com segurança. Hoje a corrida, no dia de hoje, fomos para a Serra de Grândola, que é uma serra linda, com uma vista para o mar, ainda podemos desfrutar de algum bocado disso, e tem estradas muito boas e muito giras de andar, e depois voltámos a acabar com cerca de 20-30 km na areia, em piso de areia, mas foi excelente. David Megre foi acompanhado no pódio por Gonçalo Amaral e Rodrigo Amaral, filho e pai, com este último a impor-se no derradeiro dia de prova, sem, contudo, conseguir retirar a segunda posição ao jovem Gonçalo. Foi uma prova diferente de areia, finalmente uma prova de areia, não é do campeonato, mas poderá vir a ser, e isso era ótimo. Uma corrida de areia acho que é bom termos no nosso campeonato, este piso que é bom e muitos pilotos gostam, e senti-me muito bem na corrida e gostei muito. Além do mais, tiveste aqui um mochileiro de luxo hoje. Exatamente, um mochileiro, não sei se devemos dizer mochileiro, porque acabou por me ganhar agora no setor de hoje. À geral, fiquei à frente do meu pai por pouco, que ele começou a aquecer e hoje mostrou que quem sabe não esquece. Pelos vistos vais ter que esgrimir armas ao longo do ano com ele. Exatamente, vou ver se treino um bocadinho mais com o meu pai, que eu já vi que é aqui que se aprende e pronto, porque não vai ser fácil, isso é garantido. Estás bem preparado para esta temporada? Tive agora uma lesão, por isso é que não consegui estar em Góis, mas vim testar aqui à Baja ACP
e a evolução é boa, estou a ficar melhor e estou forte, sinto-me bem, tenho treinado e pronto. Rodrigo, isto, como o teu filho diz, quem sabe não esquece. Sim, parece que sim. Hoje realmente foi muito divertido, ontem era um bocadinho mais, tinha que se arriscar para andar rápido, hoje um piso mais a meu gosto, a fase inicial mais dura, com muita condução, diverti-me, arrisquei um bocadinho mais, mas depois os últimos 40 km eram um bocadinho mais duros, voltámos à areia, onde é preciso ter algumas cautelas, eu já não tenho idade para dar grandes cambalhotas, portanto não pude correr riscos. A ideia era virmos passear os dois, era uma prova extra campeonato, portanto o Gonçalo podia não estar tão preocupado e divertirmos-nos um bocado. Pisos excepcionais, realmente eu gosto de andar na areia, a moto não era talvez a mais indicada porque é uma moto um bocado mais pesada, uma 4,5L, não é bem uma moto de competição, mas deu para me divertir, gostei imensas, o ACP está de parabéns, uma prova de grande nível como seria de esperar. Em quarto lugar ficou José Amaro, segundo entre os veteranos e também na classe TT3. O domínio de Luís Enjeitado no squad acabou por ser traído pela embreagem da sua moto, o que permitiu a Carlos Ferreira sagrar-se vencedor. O nosso objetivo aqui era conhecer o terreno e aproveitarmos esta prova extra-campeonato para treinarmos, que é uma boa maneira de treinarmos porque ao menos temos um percurso fechado e podemos andar em ritmo de corrida que não nos é possível fazer em terreno aberto. E viemos aqui para treinar e a organização está de parabéns pelo tipo de traçado, principalmente o de hoje, que apanhámos todo o tipo, desde rápida, encadeada, à areia. Muito engraçado hoje a pista e a organização está mesmo de parabéns por ter feito uma prova tão engraçada para nos proporcionar. A corrida divertiu-me, acho que tem um bocadinho de areia demais, não vinha preparado para tanta areia, não vinha mesmo, não tinha noção, nunca tinha andado tão depressa na areia. O físico quebrou? Não, fisicamente sinto-me bem, andei sempre bem do princípio ao fim, agora tive algumas dificuldades mesmo na areia, aí tive. Aqui a equipa de assistência portou-se bem, costuma ser ao contrário. Estão de parabéns e dedico isto a eles. Entre os SSV, o segundo dia de prova assistiu a um duelo enorme entre o jovem Luís Cidade, que liderava a corrida, e Lourenço Rosa, que tudo tentou para chegar ao triunfo. Ao quilómetro 60, Lourenço Rosa já tinha recuperado 51 segundos e estava a apenas 27 segundos de Luís Cidade. A resposta deste não se fez esperar e, embora Lourenço Rosa tenha ganho o troço final, o triunfo foi para Luís Cidade, que venceu ainda a classe júnior. Tínhamos a gerir só o tempo que os outros iam a fazer e realmente estávamos a ganhar muito tempo até ao quilómetro 60, mas a partir daí a minha assistência avisou-me e tivemos que acelerar mais um bocadinho e conseguimos chegar ao fim ainda com 40 segundos, acho eu, para o segundo classificado. O que é bom e chega para ganhar a corrida perfeitamente. Pedro, numa prova destas, com tanta variante e com gestão de corrida a fazer, como é que foi o papel do navegador? Eu acho que aqui o navegador foi uma pessoa muito importante. Pelo menos por aquilo que eu já falei com alguns pilotos que vieram sem navegador e eles dizem mesmo que é muito complicado andarem aqui sem navegador, porque apesar do terreno não estar bem marcado, que não estava, na minha opinião, não estava bem marcado, havia perigos que não estavam assinalados e no Redbook aparecia outros perigos que não eram perigos, na nossa opinião. Mas pronto, foi bom, foi uma corrida boa, foi uma boa experiência esta prova na areia e vamos à próxima, vamos ver. Depois nos últimos quilómetros finais era muito areoso, muita areia e eu não me dou bem com aquele terreno e abrandámos um bocadinho o ritmo, mas mesmo assim foi um ótimo resultado, ganhámos o troço 2, fizemos segundo à geral, o nosso primeiro pódio, aqui uma boa navegação do Joaquim e tudo melhor. O que é que achas de uma prova destas, com características diferentes daquelas que são habituais das provas do campeonato? A prova é espetacular, a prova é mesmo muito gira, é numa zona do país muito gira, o povo, as pessoas, muitas pessoas na estrada, muitas pessoas a verem o percurso que é giro, não se vê isso em muitas provas e esta aqui de facto tem a ver-se muita gente. Acho que no primeiro dia teve de facto muita areia, areia a mais e no segundo dia foi espetacular, perto da perfeição. Acho que se uma prova destas tiver 30, 40% de areia e o resto de um piso mais duro, acho que fica a fórmula do sucesso. Como é que ajudas um piloto numa prova com pisos de características diferentes?
A melhor maneira de o ajudar é ele cometer menos erros possíveis. E acho que hoje os 90 km sentimos muito bem, que acho que é o nosso piso preferido. E depois na areia acho que é uma questão de hábito e de andar mais um pouco, porque não estamos mesmo habituados a andar na areia. Mas gostamos imenso. Mário Franco, aos comandos de um Yama, ocupou o terceiro lugar do pódio. Correu bem, acima de tudo deu para chegar ao fim sem qualquer tipo de problema, fazer alguns testes de condução e ao carro e pronto, e olha, no terceiro lugar, pelo menos até agora em terceiro lugar, esperamos que seja um bom início de época. Como é que, para quem veio das provas de areia, do deserto e disso tudo, como é que vistes este deserto daqui de Portugal? É diferente. A areia aqui, tens o comportamento típico de areia, mas a areia do deserto é muito mais fina e o carro é mais fácil de atascar, não tens tanta tração aqui, mesmo não tendo tanta, consegues ter mais tração. Não tem nada a ver com dunas, mas é um cheirinho engraçado do que é andar na areia, é muito divertido, muito engraçado. Vale a pena esta variedade? Vale, eu acho que sim. Já o disse, já em relação à prova de Góis, que muita gente criticou, eu acho que é importante no campeonato haver variedade, não ser tudo igual, não ser sempre a mesma coisa. Eu gosto muito, esta prova aqui é diferente, é extremamente técnica, há zonas muito, muito complicadas, mas faz parte, temos que ser bons em tudo. Surpresa foi o terceiro tempo obtido no derradeiro troço da prova pelo jovem e estreante Alexandre Pinto, navegado por Fábio Belo. Com o quarto tempo, também estreante na disciplina, mas consagrado entre os auto, Hélder Oliveira foi obrigado a fazer uma corrida de trás para a frente, depois de uma correia partida no prólogo, o ter obrigado a fazer o resto do primeiro dia a partir da última posição. Terminou em 6º lugar absoluto. Depois do contratempo que tivemos no prólogo de ontem, partimos do último, literalmente mesmo do último, e foi sempre a recuperar, e é verdade que, tirando a primeira etapa que até foi estranhamente a que sofremos mesmo com o pó, ontem à tarde e hoje acabámos por sofrer bastante, e mesmo assim hoje já consegui ser o quarto do troço, portanto acho que dei boas indicações de que conseguimos ser rápidos. Explica lá concretamente a tua evolução, como é que sentiste o carro, como é que foste sentindo a maneira de o conduzir, de abordar as pistas? Sim, a condução é bastante diferente de um automóvel, né? Começar pelo peso, pela transferência das massas, e depois o facto de não ter caixa, não ter travão de mão, faz toda a diferença. Tens que te habituar a conduzir de uma maneira muito diferente, e eu acho que ao longo dos quilómetros fui-me habituando a conduzir e a deixar a traseira mais solta para meter nas curvas, porque senão o carro sai muito de frente. Agora os carros são fantásticos, passam no mau piso de uma forma espetacular, muito, muito, muito interessante. E acho que isso também se foi revelando no cronómetro, e à medida que os quilómetros iam passando, eu conseguia ser cada vez mais rápido. Atrás de Hélder Oliveira, em SS3, colocaram-se Sérgio Batista, que a meio do troço era o segundo mais rápido, Mário Franco e Pedro Pinha, que, malgrado a penalização da véspera, veio a terminar num excelente 4º lugar, vencendo ainda a competição destinada aos veteranos. 5ª posição final para Jorge Passanha, a sentir aqui algumas dificuldades por ir sem navegador, mas a demonstrar qualidades inatas que já lhe eram reconhecidas na velocidade. Venceu a classe promoção e a categoria stock. Hoje um copiloto teria-me ajudado bastante, perdi-me algumas vezes. Não perdi totalmente, mas enfiei-me para a estrada errada, tive que fazer muitas vezes marcha atrás, mas tudo bem. Diverti-me, que é o que é importante. Fecharam o top 10 Sérgio Batista, que aliou velocidade a diversos contratempos, Arnaldo Monteiro, sempre muito regular, um regressado David Tubarão, a evidenciar alguma falta de ritmo, e Pedro Ferreira, que, com o 4º lugar à vista, viu partirem-se sucessivamente 2 correias nos derradeiros quilómetros de prova. João Pedro Carpinteiro, aos comandos de um Polaris, encerrou o pódio da classe Júnior, que teve no vencedor absoluto, o primeiro classificado, e o estreante Alexandre Pinto ficou na 2ª posição. Entre os concorrentes da categoria TT2 para os SSV sem motorização turbo,
Fernando Pinheiro, aos comandos de um Yamaha, foi o vencedor. Quando nos propomos a fazer alterações no carro, precisamos sempre de um tempo de adaptação e é isso que eu tenho feito e, portanto, esta prova serviu precisamente para testar o carro e para encher um bocadinho a barriga de corrida que já estava a fazer falta e sim, portanto consegui primeiro lugar, estou muito contente por isso, sim. Sempre muito ovacionada pelo público que se apresentou em grande número ao longo de toda a corrida, Sara Ferreira triunfou entre as senhoras numa corrida onde pôde tirar partido da enorme experiência de um navegador como José Sá Pires. Hoje e ontem diverti-me à brava. Eu começo sempre muito hesitante, com medo do piso, com medo de como é que vai ser, tenho que ir devagar, o importante é terminar, né? Com a cabeça a trabalhar muito cheia de mensagens, depois começo a descontrair e com a ajuda do Zé, que foi muito importante, não só a nível da navegação, como a nível de algumas correções da minha condução. Começou com bastante receio, ela travava muito cedo, levantava muito o pé nas retas e depois vai sempre a melhorar. Eu gosto de analisar as coisas e hoje à noite, já lhe disse agora, não lhe disse de manhã, disse agora, eu à noite no quarto estive a ver a evolução dela em termos de ritmo em relação ao primeiro. E ela tem vindo a descer sempre, a diferença em termos de segundo por quilómetro que ela perde para os primeiros lugares. E eu acho que ainda não tenho o tempo final, mas acho que ela na parte final voltou a descer. Portanto, os primeiros que se cuidem, que ela que se continua assim, está lá em cima. E concluímos esta reportagem com o balanço feito pelo presidente do ACP e pelo presidente da Comissão de Todo o Terreno da Federação de Motociclismo de Portugal. Nós tentámos fazer esta prova na altura perto de Lisboa, mas não conseguimos porque não havia suficientes quilómetros para poder fazer uma prova deste género. Este era um sítio que não estava nunca abrangido pelas provas de todo o terreno, com terrenos completamente diferentes, com areia, com estradões, com zigue-zagues e, portanto, em tempo recorde, o Orlando e o Jaime e a sua equipa fizeram aqui uma prova excepcional. E, portanto, estou muito contente porque penso que foi uma aposta a ganho. Todos os pilotos, todos me disseram que tinham gostado imenso porque tiveram um cheiro a areia que nunca tiveram e isso é muito importante. E, portanto, penso que sim, penso que pelo menos é uma prova completamente diferente do campeonato e mudar um bocadinho é bom e é isso, no fundo, que o ACP pretende, é ter sempre provas bem feitas e diferentes. No que diz respeito à segurança foi excepcional, porque o ACP não faz provas sem segurança. No que diz respeito à sustentabilidade também, tivemos as equipas todas para apanhar o lixo e tudo isso juntamente com as câmaras. Não posso deixar de agradecer à Câmara de Santiago Cacém e à Câmara de Grândola, que foram excepcionais no sentido de nos ajudar. E, portanto, para onde, se Deus quiser, cá estaremos. Prova, a ambição é também ser extensível ao campeonato de motociclismo. Claro que sim, esse é o primeiro objetivo, portanto ser a Federação também de Motociclismo de fazer parte desta prova e depois, se a prova correr bem no próximo ano, estendê-la mais dias e mais quilómetros para podermos entrar no Campeonato do Mundo dos Rally Raids. O balanço é extraordinariamente positivo, penso que foi uma prova de agrado da grande maioria dos pilotos. É evidente que é uma situação diferente porque tem areia, mas penso que no cômputo geral foi bastante interessante, os troços eram muito seletivos e penso realmente que toda a gente gostou. Olha, apesar do grande número de provas que o campeonato já tem, portanto, é uma prova que pode vir a integrar o campeonato? Penso que sim, é evidente que a prova, enfim, não é preciso falar muito do ACP, é um clube com pergaminhos que toda a gente os conhece. Vamos analisar, é evidente que temos um calendário bastante extenso, mas vamos analisar para que haja condições da prova entrar no campeonato no próximo ano. Esta questão da variedade de pisos é uma coisa importante, como aliás estivemos outro dia em Beja e que temos também em Góis. É evidente que é extraordinariamente salutar que de facto haja alternativas aos pisos que os pilotos estão habituados. Temos areia, temos a Beja também com um compromisso de uma situação diferente. Tenho pena que não haja provas no norte do país, porque fazia todo sentido, mas com este conjunto de provas penso que poderemos, enfim, construir um campeonato interessante para 2021.